Olá, povo de Deus, a paz de Cristo, amor de Maria a todos, aqui é o Felipe. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal MS Fé Católica, também no canal Fé Católica, onde esse vídeo também será postado. Bem, hoje eu estou aqui novamente gravando no estúdio do StreamYard. Estou aqui num cenário novo, né, que eu estou estreando nesse vídeo. E hoje eu estou aqui para mais uma vez defender a fé católica, né, contra os ataques protestantes. Dessa vez eu quero revoltar o vídeo de um desigrejado judaizante. Um vídeo que mandaram no grupo católico que eu participo no WhatsApp, né, onde um desigrejado judaizante tenta dizer que o Jesus que a Igreja Católica prega não é o verdadeiro Messias bíblico, mas que seria um plágio de deuses pagãos, né? E é o que eu vou refutar aqui hoje. O cara é desigrejado, né? O cara que eu vou refutar. Ou seja, ele é aquela pessoa que, aquele cara que acha que, aquele tipo de pessoa que acha que ele sozinho, né, em casa com uma Bíblia, é uma igreja. Né? Esse é o desigrejado, aquele protestante que ele não frequenta nenhuma denominação, nenhuma igreja, mas ele diz que segue a Cristo. E além disso, o cara ainda é judaizante, ou seja, é aquele tipo de pessoa que quer misturar cristianismo com judaísmo. É aquele cara que ele voltou para o Antigo Testamento, mas ele segue a Cristo. Diz que segue a Cristo, entendeu? Diz que segue a Cristo, mas voltou para o Antigo Testamento. Voltou para a Antiga Aliança. Voltou para a lei mosaica, entendeu? É isso. Então, eu vou pôr o vídeo do cidadão aqui no, a gente assistindo, né? Tem 3 minutos, é um vídeo curto, daqueles vídeos do TikTok. À medida que ele for falando aqui, eu vou pausando e dando a minha refutação, né? Então, tá aqui o vídeo. Então, vamos lá, né? Você sabia que essa figura relatada de Jesus na Igreja Católica não é a representação do verdadeiro Messias bíblico? Primeiro, atente-se à forma desse Jesus retratado: loiro, dos olhos azuis, com uma aparência um pouco afeminada. Primeiro, eu queria saber o que tem a ver o fato de, né, essa imagem ser loiro, de olhos azuis, aparência um pouco afeminada. Eu queria saber o que isso tem a ver com não ser o verdadeiro Messias bíblico. Parece que o cara não entendeu que essa imagem é uma iconografia. Ou seja, isso tem a finalidade, não tem a finalidade de ser um retrato fiel, literal de Jesus, mas sim ser uma imagem que nos lembre da pessoa de Jesus. Mas não foi feito para ser um retrato fiel e literal. E não é a única iconografia de Jesus que tem na Igreja Católica. Tem outras iconografias, com outras aparências. Né? Inclusive, eu vou mostrar aqui outras iconografias de Jesus. Né? Então, cara, isso aí não tem nada a ver o fato dessa imagem ser com olhos azuis, loiro e tal, e aparência feminada, não tem nada a ver com não ser o verdadeiro Jesus da Igreja Católica. Isso é apenas uma iconografia. E não é o único ícone de Jesus que tem na Igreja Católica. Vamos lá, né? E ainda fazendo esse símbolo de 2 dedos para cima. Você sabe o que tem por trás desse símbolo? Pois é, esse é o mesmo símbolo que Bafomé também faz. E Bafomé é uma figura andrógina. Então, aqui o cara, ele quer comparar o símbolo do ícone de Jesus com 2 dedos para cima com a imagem de Bafomé, com esse ídolo ocultista. Aqui dá para ver que o cidadão não fez nenhum tipo de pesquisa, não se deu trabalho de, né, de pesquisar sobre Bafomé, para falar uma coisa dessa. Diferente dele, eu fiz essa pesquisa, eu vou mostrar aqui, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? O gesto da iconografia de Jesus com 2 dedos para cima, eu vou mostrar, não veio de Bafomé. Não tem nada a ver com essa imagem de Bafomé. Por que não tem nada a ver? Simplesmente por uma questão temporal. Que eu vou mostrar que o cidadão, ele, na verdade, ele fez um anacronismo histórico. Né? Ou seja, ele colocou tentou, de alguma forma, colocar essa estátua de Bafomé numa época da história que ela não existia. Entendeu? Então vamos lá. Esse texto eu tirei da Enciclopédia Britânica. Tá na internet. Eu vou deixar o link da Enciclopédia Britânica na descrição, você pode acessar e ver lá, né? Sobre Bafomé. E diz assim: Bafomé, ídolo pagão gnóstico inventado ou divindade que os templários foram acusados de adoração e que foi mais tarde adotado por vários escritores ocultistas e místicos. A primeira menção conhecida de Bafomé foi em uma carta escrita em 1098, século XI, final do século XI. A maioria dos estudiosos acredita que a palavra se refere a Muhammad, Maomé, o fundador do Islã. Então, a menção mais antiga do nome Maomé está numa carta escrita em 1098,
que a maioria dos estudiosos acredita que se refere a Maomé, o fundador do Islã, a mais antiga menção a Bafomé. Mas como ídolo ocultista, só surgiu no século XIX. Mais à frente, a Enciclopédia Britânica vai dizer. Em seu livro, que tem esse nome aqui, que está em francês, eu não vou ler, né? O influente ocultista francês Eliphas Lévy criou Baphomet, que se tornou um reconhecido ídolo ocultista. Então, Baphomet, o ídolo ocultista Baphomet foi criado por esse cara, Eliphas Lévy, em 1861, que é a data que ele escreveu o livro. 1861, século XIX. Então, essa imagem de Baphomet é do século XIX. Essa imagem de Baphomet com os dois dedos para cima, século XIX. Só que existem ícones de Cristo com dois dedos para cima, muito mais antigos que isso. Veja. Aqui, ó, ícone de Cristo com dois dedos para cima, do século VI e do século VII. Aqui, ó, esse aqui, ó. Esse, à esquerda aqui, é um ícone de Cristo entre Pedro e Paulo. Ele está com dois dedos para cima. Esse aqui é um ícone do século VI. E à direita é um outro ícone de Cristo, chamado Cristo Pantocrator, com dois dedos para cima, do século VII. Eu observo que a aparência de Jesus nesses dois ícones é bem diferente daquela que o cidadão apresentou no início do vídeo. É bem diferente. Então, aquilo não é o único ícone de Jesus que tem na Igreja Católica. Isso aqui são ícones do século VI e século VII, de Jesus com dois dedos para cima. A Baphomet, a estátua, o ídolo Baphomet surgiu no século XIX. Ora, então, pergunto, quem copiou de quem o gesto? É óbvio que foi Baphomet que copiou dos ícones de Jesus. Não foi o contrário, não. Então, a gente vê que o cidadão não se deu trabalho de pesquisar nem nada. Vamos voltar para o vídeo do cidadão. Pois não se trata do verdadeiro Messias bíblico, mas sim de Tamuz, que foi fruto de uma entre Nimrod, uma espécie de anticristo da época, e Semíramis, que é uma mulher muito homenageada ao redor do mundo e por diversas culturas pagãs. Ele comparando imagens católicas com imagens pagãs. Sem sentido, né? Não à toa que esse Jesus da Igreja Católica nasceu no dia 25 de dezembro, a mesma data em que Tamuz nasceu, e é celebrado nessa data o Natal, que provém do antigo festival. Tá. Nesse texto que está aqui, ficou com o texto escrito assim, ó. Diz a tradição pagã, não sei de onde que ele tirou essa fonte, né? Que Nimrod era amante da sua mãe, né? E era enciumada, o matou. Como ele era muito bem quisto, Semíramis, sua mãe, simulou sua ressurreição em seu filho, Tamuz, e usando um pinheiro, símbolo pagão da ressurreição, exigiu que o povo trouxesse presentes para serem colocados sobre a árvore em cada aniversário. Este foi o dia 25 de dezembro, natalício de Nimrod e Tamuz. Então, deu para perceber que, primeiro, ele fez comparações absurdas entre imagens católicas e imagens pagãs. Ele pegou imagens católicas, colocou imagens pagãs que eram semelhantes para tentar dizer que é a mesma coisa, que as imagens católicas eram plágio das imagens pagãs. Isso aqui é um absurdo, né? Cara, todo mundo lembra da Arca da Aliança, né? Êxodo 25, 10, 14, 18 a 20, Deus mandou fazer a Arca da Aliança, né? Também fará uma arca de madeira de cetim, seu comprimento será de 2 côvados e meio, sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobrirás de ouro puro por dentro e por fora, e a cobrirás e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. Farás também 2 querubins de ouro. De ouro batidos farás nas duas extremidades do propiciatório. Farás querubim na extremidade de uma parte e outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório farei os querubins nas duas extremidades dele. Então, Deus mandou fazer uma arca com 2 imagens de querubins. O que tem essa arca? O que tem? Que essa arca é muito similar a uma arca pagã. Tá vendo aqui, ó, a imagem que eu coloquei? A Arca da Aliança
e a arca de Anubis, que é uma arca egípcia pagã. Não tem muita diferença. Basicamente, o que muda, as duas arcas são uma caixa com varas para carregar. O que muda, basicamente, é a imagem que tem em cima, que na Arca da Aliança são dois querubins, e na Arca de Anubis é a imagem do deus egípcio Anubis, que é esse chacal, essa imagem desse cachorro em cima. Né? Essa imagem aí. Ou seja, a Arca da Aliança é bem similar à Arca de Anubis. Pergunta, será que Deus plagiou um objeto pagão? Se o cara quer usar semelhanças entre imagens católicas e imagens pagãs para dizer que são plágio, por que ele não aplica a mesma lógica para a Arca da Aliança, que também é semelhante a uma arca pagã? Será que é plágio de Deus? Deus mandou plagiar uma arca pagã? Ou a semelhança é apenas coincidência? Né? Ou Deus quis fazer semelhante como recurso didático para ensinar ao povo quem era o verdadeiro Deus? Ou seja, o fato de as imagens serem semelhantes pode ser mera coincidência, ou pode ser um recurso didático da Igreja Católica para mostrar quem é o verdadeiro Deus. Não quer dizer que foi plágio do paganismo. Em seguida, o cara fala de Tammuz. Diz que nasceu em 25 de dezembro e tal. Tenta colocar que o Natal é uma mera cópia do culto a esse Deus. Só que não tem... Primeiro que não tem fonte que diz que Tammuz nasceu em 25 de dezembro. Eu pesquisei, não achei nenhuma fonte. E as pessoas que citam, e falam que citam Tammuz, diz que nasceu em 25 de dezembro, nunca apresentaram fonte nenhuma. Só que a tradição de associar o nascimento de Jesus com o dia 25 de dezembro é muito antiga. A data remonta a pelo menos o início do século III. Né? O testemunho mais antigo que a gente tem de que Jesus nasceu em 25 de dezembro data do ano 204 depois de Cristo, é de Santo Hipólito de Roma. Veja o que diz aqui o historiador protestante Philip Schaff, não é católico, historiador protestante. Na sua nova enciclopédia de conhecimento religioso, de Schaff Herzog, no texto, na parte que fala do Natal, sobre o dia do nascimento de Cristo, que não é conhecido. Ele escreveu o seguinte: Hipólito parece ter sido o primeiro a fixar-se em 25 de dezembro. Ele havia chegado à convicção de que a vida de Jesus, desde a concepção até a crucificação, foi precisamente de 33 anos, e que ambos os eventos ocorreram em 25 de março, contando 9 meses a partir da anunciação ou da concepção. Ele chegou em 25 de dezembro como a data do nascimento de Cristo. Então, é um historiador protestante afirmando que Santo Hipólito já havia fixado 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus. O historiador que ele não deu a obra onde Santo Hipólito escreveu isso, mas é nessa obra aqui, no comentário sobre Daniel, no capítulo 4, verso 23. O primeiro advento de Nosso Senhor na carne ocorreu quando ele nasceu em Belém. Era 25 de dezembro, uma quarta-feira, enquanto Augustus estava em seu 42º ano, que é de 5.500 anos desde Adão. Ele morreu no 33º ano, 25 de março, sexta-feira, no 18º ano de Tibério César, enquanto Rufus e Robélio eram cônsules. Então, ano 204 esse aqui. Antes de Constantino. Então, se o cara quer dizer que está querendo dizer que o 25 de dezembro veio do paganismo, que não estava vendo paganismo por causa disso, por causa do 25 de dezembro, ele vai ter que dizer que Santo Hipólito era pagão. Que o cristianismo já estava paganizado no ano 204. E não só isso. Além de não ter fonte, como eu falei que não tem fonte de que Tammuz nasceu em 25 de dezembro, a Enciclopédia Britânica, no artigo sobre Tammuz, diz que ele morreu em março e abril. Aqui, ó. Na época, por volta de março, abril. O que diz a Enciclopédia Britânica? Tammuz, em sumério do Muzi, na região mesopotâmica, deus da fertilidade, incorporando os poderes para uma nova vida da natureza na primavera. Mais adiante vai dizer o seguinte: as celebrações em março e abril que marcaram a morte do deus também parecem ter sido realizadas de forma dramática. Março e abril. Esse Tammuz morreu em março e abril, tanto que a morte dele é celebrada nessa época do ano. Só que essa é a mesma época que os evangelhos datam a morte de Cristo. Mateus 26, 1 a 2. E aconteceu que, quando Jesus concluiu todos esses discursos, aqui está falando dos discursos de Mateus 24 e Mateus 25, disse aos seus discípulos: bem sabeis que daqui a 2 dias é a Páscoa, e o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Como o próprio Jesus disse, ele seria crucificado na Páscoa, no caso aqui a Páscoa judaica, que era celebrada no dia 14 de Nissan, que era o primeiro mês do calendário judaico, como está lá em Levítico 23, 4 e 5. Essas são as solenidades do Senhor, as santas convocações que convocareis no seu tempo determinado. No mês primeiro, aos 14 do mês,
Pela tarde é a Páscoa do Senhor. Então, dia 14 de Nissan. Nissan é o primeiro mês do calendário judaico, que corresponde exatamente ao período de março a abril do nosso calendário. Ou seja, segundo a mitologia, Tammuz morreu em março a abril, na mesma época que os evangelistas datam a morte de Jesus. Será que os evangelistas plagiaram Tammuz quando foram narrar a morte de Jesus? Será? É claro que não, né? Mas segundo a lógica do cidadão, sim, né? Porque ele quer usar o 25 de dezembro para dizer que o Jesus da Igreja Católica é um plágio de Tammuz. Ora, se os evangelistas não plagiaram Tammuz ao dizer que Jesus morreu em março, abril, que é a época que Tammuz morreu, segundo a mitologia, então o fato de a Igreja Católica atribuir o 25 de dezembro como a data do nascimento de Jesus não quer dizer que a Igreja Católica esteja plagiando Tammuz. Tem nada a ver. E sobre a árvore de Natal, tem aquele texto que ele apresentou, que estava até pequeno, eu tive que chegar um pouco mais da tela para ler, que tentou colocar a árvore de Natal como sendo algo que veio do culto a Tammuz, como se a Igreja Católica tivesse introduzido algo do culto a Tammuz. Para começo de conversa, a árvore de Natal é um costume que nós católicos adotamos. Não é algo obrigatório nas celebrações de Natal, mas é um costume, uma tradição. Só que é uma mera coincidência. Se é que, né, no culto a Tammuz tinha alguma árvore. Tinha essa história da árvore que o cara colocou lá. Porque eu também pesquisei e não achei. A Enciclopédia Britânica também não fala nada disso. Mas por que é uma mera coincidência? É uma mera coincidência, assim como é mera coincidência o dia santo de guarda na Nova Aliança ser o domingo, que é o mesmo dia que no Império Romano era um dia dedicado ao culto a um deus pagão. Santo Inácio de Antioquia, na Carta aos Magnésios, capítulo 9, versículo 1, no ano 107 depois de Cristo, já atestava que os cristãos não guardavam o sábado e sim o domingo, né? Aqueles que viviam na antiga ordem de coisas chegaram à nova esperança e não observam mais o sábado, mas o dia do Senhor, em que a nossa vida se levantou por meio dele e da sua morte, o dia do Senhor, domingo, né? Alguns negam isso, mas é por meio desse mistério que recebemos a fé e no qual perseveramos para ser discípulos de Jesus Cristo, nosso único mestre. Então, já desde basicamente era apostólico que se guarda o domingo. Santo Inácio de Antioquia, o discípulo de São João, ele conhecia os apóstolos, ele aprendeu tudo com os apóstolos, né? Então, o cara que eu estou refutando é judaizante. Provavelmente, ele deve ser defensor da guarda do sábado. Deve ser. Mas mesmo que seja, se o cara for defensor da guarda do sábado, ele vai ter que dizer que a igreja se corrompeu já no ano 107 depois de Cristo, porque já nessa época Santo Inácio está testando a guarda do domingo, né? Enfim. Então, a guarda do domingo é uma tradição apostólica. Mas veja agora o que São Justino Mártir, lá no ano 155, falou sobre a guarda do domingo. São Justino viveu entre 100 e 165 depois de Cristo. Na sua primeira apologia, no capítulo 67, nos versos 3 e 7, ele escreveu o seguinte: no dia que se chama do sol, celebra-se uma reunião de todos os que moram nas cidades e nos campos. E aí se lê, enquanto o tempo permite, as memórias dos apóstolos, os escritos dos profetas. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em a matéria, fez o mundo. E também o dia que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Com efeito, sabes que o crucificaram um dia antes do dia de Saturno. E no dia seguinte ao dia de Saturno também é o dia do sol. Que também no dia seguinte ao dia de Saturno, que é o dia do sol, ele apareceu aos seus apóstolos e discípulos e nos ensinou essas mesmas doutrinas que estamos expondo para o vosso exame. O dia do sol, domingo. O dia de Saturno é o sábado. No Império Romano é dedicado a Deus pagão, Saturno. Os adventistas guardam o sábado. É óbvio que é mera coincidência. Eles não estão... Lógico, estão errados em guardar o sábado, mas também não estão plagiando um culto pagão. Né? Do mesmo jeito, São Justino vai colocar que os cristãos guardavam o domingo, que era chamado dia do sol. Por quê? Porque era o dia que era dedicado ao deus pagão Sol, ao Sol invicto. Só que São Justino coloca o motivo pelo qual os cristãos guardavam o sábado. Veja o que ele diz. Celebramos essa reunião geral no dia do sol, porque foi o primeiro dia em que Deus, transformando as trevas em matéria, fez o mundo, e também o dia em que Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dos mortos. Ou seja, os cristãos guardam o domingo por quê? Porque foi o dia em que Deus começou a criação e é o dia em que Jesus ressuscitou dos mortos. Ou seja, não tem nada a ver com paganismo, né? Então, o fato de domingo ser também, o dia do sol ser também um dia dedicado a Deus pagão, é também uma mera coincidência. Não é um plágio, não quer dizer que o domingo foi um plágio de um culto pagão, não.
É uma mera coincidência. Do mesmo jeito, se no culto a Tammuz tinha essa história da árvore, na mitologia de Tammuz e tal, que o cara colocou, então a árvore de Natal é uma mera coincidência. Precisa ter necessariamente alguma coisa a ver com Tammuz. Né? Mas vamos lá. O cara coloca isso, ele não pensa que a árvore de Natal pode ser um símbolo para Jesus Cristo. Não é um objeto de culto a Tammuz. Como assim um símbolo para Jesus Cristo? Eu vou colocar aqui. Apocalipse 22, versículos 2 e 3. Ó. No meio da praça da Jerusalém Celestial, São João está aqui vendo a Jerusalém Celestial. E de uma e de outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, e dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e seus servos o servirão. Então São João vê a árvore da vida na cidade santa, lá no céu. Nessa árvore estava o trono de Deus e do Cordeiro. Essa árvore da vida é o próprio Jesus Cristo. Veja, lá em Gênesis 3, 22, 23, é dito o seguinte: então disse o Senhor Deus, eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente, o Senhor Deus, pois o lançou fora do jardim do Éden, para lavar a terra, de que fora tomado. Então, o homem pecou, Deus pôs o homem do jardim do Éden para que ele não tivesse acesso à árvore da vida. Porque se ele comesse da árvore da vida, viveria eternamente. Então, a árvore da vida é a árvore cujo fruto dá vida eterna. A árvore que dá vida eterna. Quem come desta árvore vive eternamente. E quem é que dá vida eterna? Jesus Cristo. Quem é o alimento da vida eterna? Jesus Cristo. São João 6, 53 e 54. E Jesus, pois, lhe disse: na verdade, vos digo que se não comedes a carne do Filho do Homem e não bebedes o seu sangue, não tereis a vida em vós mesmos. Quem come minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei do último dia. Quer dizer, quem come a carne e bebe o sangue de Cristo tem a vida eterna. Ele é o alimento para a vida eterna. Então, quem come Cristo tem a vida eterna. Quem come da árvore da vida tem a vida eterna. Ou seja, a árvore da vida é Cristo. Então, o uso da árvore de Natal é um simbolismo para isso. Uma referência a Cristo como a árvore da vida. A árvore de Natal tem sempre folhas verdes. Então, quer dizer, é um símbolo de uma árvore com vida. Um símbolo de vida. Porque quando a planta tem folhas verdes, é uma planta viva, né? É um símbolo de vida. Então, a árvore da vida é um simbolismo para Cristo como a árvore da vida. Né? E a árvore de Natal é um pinheiro, com formato cônico, apontando para o céu. Ou seja, para indicar que é a vida eterna, a vida do céu, não é daqui da terra. Que é a vida que quem nos dá é Cristo. Então não tem nada a ver a árvore de Natal com o paganismo. Então, se houve essa questão da árvore que o cara colocou na mitologia de Tammuz, é apenas uma coincidência. Vamos voltar para o vídeo, que agora ele vai vir com outra teoria infundada, né, para associar o Natal com o paganismo. O Festival da Saturnália é celebrado nessa data o Natal, que provém do antigo Festival da Saturnália, que era muito comemorado por culturas pagãs. Então aqui ele diz que o Natal teria vindo do festival romano pagão da Saturnália. O problema é que o cara também não se deu o trabalho de pesquisar sobre a Saturnália. Né? Por quê? Primeiro que as datas do Natal e da Saturnália não coincidem. Vou colocar aqui um texto que eu tirei na internet, a Enciclopédia de História Antiga, sobre a Saturnália. A Saturnália era um festival romano dedicado a Deus Saturno, que se realizava entre os dias 17 e 23 de dezembro, não incluía o dia 25 de dezembro, em pleno solstício de inverno. O foco da Saturnália era Deus Saturno, uma figura um pouco misteriosa da religião romana. A iconografia que nos chegou de Saturno apresenta com um véu, abrandia uma foice ou uma faca de pedra, sugerindo uma relação muito próxima com o mundo agrícola, especialmente com o cultivo de sementes e de milho. Agora, a Enciclopédia Britânica sobre a Saturnália diz o seguinte: Saturnália, o mais popular dos festivais romanos, dedicado ao deus romano Saturno, a influência do festival continua a ser sentida em todo o mundo ocidental. Originalmente comemorada em 17 de dezembro, a Saturnália foi estendida primeiro para 3 e eventualmente para 7 dias, então 17 a 23 de dezembro. A data está ligada à época de semeadura no inverno, que na Itália moderna varia de outubro a janeiro. E sobre Saturno, a Enciclopédia Britânica diz o seguinte: Saturno, do latim Saturnus, na religião romana, é o deus da semeadura ou semente. Ou seja,
Saturnália é um festival que celebra o deus Saturno, o deus da semeadura, do plantio da semente. Claramente não tem nada a ver com Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Deus eterno, da vida, Deus de todo mundo. Não é? Saturno é o deus da semeadura e da semente. Então, a Saturnália é um festival de semeadura, que celebra a semeadura, o plantio. Não tem nada a ver com o Natal. O Natal celebra o nascimento de Jesus. Não tem nada... Então, o propósito das festas já dá para ver que não tem nada a ver uma coisa com a outra. São totalmente diferentes. As datas são diferentes também. O Natal é no dia 25 de dezembro, a Saturnália é de 17 a 23 de dezembro. Não coincidem as datas também. Quer dizer, o objetivo das festas não coincide, a data das festas também não coincide. Não coincidem. Como é que tem alguma coisa a ver uma coisa com a outra? Alguma coisa a ver uma com a outra? Como é que uma veio da outra? Não faz sentido. E para, né, eu futar uma vez, eu vou mostrar um vídeo. Vou colocar aqui um vídeo, né? De um historiador agnóstico, historiador profissional agnóstico, falando que não tem fonte histórica nenhuma que corrobore com essa ideia de que o Natal veio do paganismo. Esse aqui é o professor Jonathan Metz. Ele é agnóstico, ou seja, não é cristão. Então é alguém fora de qualquer suspeita para falar desse assunto. Além de que ele é historiador profissional, ou seja, ele é autoridade no assunto. Ele sabe o que está falando, ele tem estudo. Então vamos ver o que ele tem a dizer sobre esse assunto. No mundo acadêmico hoje, são propostas duas hipóteses na tentativa de explicar o porquê de os cristãos terem optado pela data do dia 25 de dezembro. A primeira hipótese é aquilo que nós podemos chamar de a hipótese do sincretismo. E também existe uma segunda hipótese que é conhecida como a hipótese cronológica. A hipótese do sincretismo, ela propõe explicar que os cristãos optaram por 25 de dezembro justamente por coincidir com várias festividades relacionadas ao solstício de inverno, que eram celebradas tanto pela tradição greco-romana quanto a tradição oriental e também a tradição nórdica. Como, por exemplo, uma das festividades relacionadas ao solstício de inverno, que está bem próximo ali de onde ocorre esse evento, é a chamada Festa de Saturnália, que começava por volta do dia 17 de dezembro e dava-se sequência em torno de 5 a 7 dias, normalmente finalizando por volta do dia 23 de dezembro. Outra religião também que celebrava o 25 de dezembro como uma data importante era a religião do mitraísmo, que era muitas vezes adotada por vários soldados do Império Romano. E também um outro evento bastante importante que ocorreu mais em meados do final do século III é com relação ao imperador Aureliano, que fez um decreto no ano de 274, colocando o dia 25 de dezembro como sendo o dia do Deus Sol Invictus. Então, baseando-se nessa ideia referente a várias religiões terem adotado o dia 25 de dezembro, a hipótese do sincretismo aponta que os cristãos podem ter também optado por dia 25 de dezembro, justamente na intenção de acomodar vários dos recém-convertidos ao cristianismo e facilitar com que estes adotassem a nova religião. E principalmente após o próprio Estado romano estar contribuindo para o progresso da igreja, como aconteceu após a ascensão de Constantino. Todavia, é importante salientar que este é apenas uma hipótese em história. Nós não podemos afirmar veementemente e categoricamente que as coisas aconteceram exatamente desse jeito, porque em história nos faltam justamente registros históricos suficientes para se endossar que as coisas realmente aconteceram dessa forma. Por isto é que no meio acadêmico também é elaborado a hipótese cronológica. Bom, até que tá bom. Já deu para ver que o professor Jonathan Metz afirmou com todas as letras que a tese de que o Natal veio do paganismo, de que a data de 25 de dezembro veio de festas pagãs, não tem nenhuma evidência histórica que confirme. Então a ideia de que o Natal veio da Saturnália também é uma tese sem nenhuma evidência confirmando. Não tem nenhuma tese que não tem nenhuma evidência que confirme a ligação do Natal com as festas pagãs, né? Se tem uma evidência que confirme a ligação do Natal, do 25
né, que confirme que o 25 de dezembro do Natal veio de festas pagãs, tampouco há evidências que confirmem que a festa do Natal tem alguma ligação com festas pagãs. Não há evidências que confirmem essas ligações. Então o cara, ele usou uma teoria que simplesmente não tem fundamento histórico comprovando. Além de ser totalmente furada, porque a festa de Satanás não tem nada a ver com o Natal, porque as datas não coincidem, o objetivo das festas não coincide. Também não tem evidência histórica nenhuma que confirme, segundo um historiador agnóstico. Então, vamos voltar aqui para o vídeo do cidadão. Mas a Igreja Católica, a mãe de todas as abominações, misturou inúmeras práticas pagãs com os ensinamentos verdadeiros do Messias. Por isso que esse Jesus retratado lá é uma profanação, é uma deturpação do verdadeiro, que não tinha essa aparência, que não tinha nem esse nome, apesar de o nome em si não ser o mais importante, e o Messias verdadeiro cumpriu e enfatizou a importância de seguir a Torá, ao contrário desse Jesus romano, que, segundo eles, diz que é a manifestação de Deus encarnado e ainda diz que a lei foi abolida. O Messias verdadeiro nunca disse isso. E nem se intitulou como o próprio Deus encarnado, mas sim como Filho de Deus, mas sim como um profeta enviado por ele, que com certeza foi o mais importante de todos, até porque ele foi o único que nunca errou. Tá. Bom, o cidadão tenta dizer que o Messias verdadeiro nunca aboliu a lei, nunca disse que abolia a lei e nunca se declarou Deus. Será? Quanto à questão de Jesus, né, segundo ele disse que nunca abolia a lei, né? Primeiro dá para ver que o cara é judaizante, né? Porque ele para dizer que o Messias nunca aboliu a lei, ele quer defender a lei. O cara tem um judaizante que ele fala que o nome do Messias nem é Jesus, então ele é daquele pessoal que acho que chama Jesus de Yeshua, Yalcha, sei lá, esses nomes aí, né? É desse pessoal. Mas veja, o cara disse que Jesus não veio abolir a lei. Ele citou Mateus 5,17 para provar isso, mas vamos ler o texto, o contexto, vamos entender o que Jesus realmente disse. Mateus 5, 17 a 22, 27 a 28. Não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Qualquer, pois, que violar um desses menores mandamentos e assim ensinar os homens será chamado menor do reino dos céus. Aquele, porém, que os cumprir e ensinar será chamado grande do reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer que chamar seu irmão de raca será réu do sinédrio. E qualquer que lhe chamar de louco será réu do fogo do inferno. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério. Eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Então, esse aqui é o texto, é um pedaço do texto do capítulo 5. Eu tirei aqui de uma tradução protestante, eu estou usando a tradução Almeida, revista corrigida, para mostrar que eu não preciso adulterar a Bíblia para defender a minha fé. Nós católicos não precisamos disso, de adulterar a Bíblia para defender a fé católica. Eu uso como recurso apologético. É sempre bom lembrar que o católico tem que ler Bíblia católica. O católico não lê Bíblia protestante. A Bíblia protestante não serve para o crescimento espiritual do católico. Só estou usando como recurso apologético. Percebe que Jesus disse que não veio abolir a lei e os profetas, mas logo depois ele começa a mudar a lei. Ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, eu porém vos digo, né? Qualquer que matar será réu de juízo, qualquer que sem motivo encolerizar contra seu irmão será réu de juízo, né? Ouvistes o que foi dito aos antigos, não cometerás adultério, eu porém vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Ele muda a lei logo depois de falar que não veio abolir. Então veja, se a gente for interpretar essa afirmação de Jesus, que não veio destruir a lei e os profetas, como uma afirmação de que a lei continuaria valendo, que a lei mosaica continuaria valendo, né, na nova aliança, teríamos dois problemas.
Primeiro, Jesus estará entrando em contradição, porque logo depois ele começa a mudar a lei, né? Porque, veja, se ele não veio abolir a lei, então quer dizer que aquilo que está no Pentateuco continuaria valendo como está. Então ele poderia mudar. Mas se ele está mudando, é porque ele está dizendo que aquilo que está escrito lá não vai continuar como está escrito. Vai ser mudado. Vai valer agora o que ele está colocando aqui. Ele colocou ensinamentos que não estão na lei antiga, né? Aquele que sem motivo se esclarecer contra seu irmão será réu de juízo. Não tem na lei antiga, pelo menos não associando isso com não matarás. Porque ele está falando do mandamento não matarás. Ele diz que, né, quem se atentar numa mulher para cobiçar já adulterou com ela em seu coração. Não tem na lei antiga, pelo menos não associando isso com o mandamento de não cometer adultério. Não tem na lei mosaica. Associando isso com o mandamento de não cometer adultério. Ele mudou. Porque ele está falando do mandamento de não cometer adultério aqui. Ou seja, não faria sentido. Ele está dizendo que a lei mosaica ia ser mantida e logo depois começar a mudar a lei. O segundo problema é que se você for admitir, se você disser que essa frase, Jesus está dizendo que a lei mosaica vai ser mantida e eu continuar valendo na nova aliança, você vai ter que admitir, vai ter que aceitar que toda a lei mosaica ainda vale. Porque quando Jesus fala, não vim destruir a lei, não julguei, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas, ele é genérico ao falar de lei. Ele não especifica, ele não falou a lei moral. Porque os pessoal judaizante, eles costumam argumentar que Jesus aboliu só a lei cerimonial, né, a lei referente aos cultos, sacrifícios, mas a lei moral vale. Mas não. Jesus diz lei, de modo genérico. Quer dizer que ele está falando de lei como um todo. Né? Tanto que ele fala que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio da lei, né, será omitido, sem que tudo seja cumprido. Então, veja, é lei como um todo. Então, se você for dizer que aqui ele está dizendo que a lei ainda vale, você vai ter que dizer que é a lei mosaica inteira. Incluindo o quê? O sacrifício da antiga aliança ainda são válidos. Vai ter que dizer que a circuncisão ainda vale. Você vai ter que dizer que as leis mosaicas referentes, por exemplo, à estética e vestuário ainda valem, porque tem leis no Pentateuco, lá em Levítico, Números, Deuteronômio, sobre referente à estética e vestuário. Você vai ter que dizer que as leis referentes à impureza pós-parto e impureza da menstruação ainda são válidas. Você vai ter que dizer que as leis mosaicas, a lei mosaica de, né, apedrejamento como pena, para adultério, rebeldia com os pais, fornicação, estupro, homossexualismo, ainda vale. Você vai ter que dizer que tudo isso ainda vale. Se você interpretar essa frase de Jesus como uma afirmação de que a lei mosaica ainda vale. Porque ele foi genérico. Então, temos dois problemas, né? Quer dizer, se o cara quer tomar isso aqui como uma afirmação de que a lei mosaica ainda vale, ele vai ter que continuar fazendo sacrifício de animal. Porque se a lei mosaica ainda vale, o sacrifício de animal ainda vale. Porque está previsto na lei mosaica. Né? Se é toda a lei mosaica que ainda vale, então o sacrifício de animal ainda vale, porque está lá na lei mosaica. Mas, então se Jesus não está falando que a lei mosaica vai continuar valendo, então o que ele quis dizer? Como entender essa frase? Bom, veja o que ele diz logo em seguida. Porque em verdade eu vos digo que até que o céu e a terra passem, nenhum jota um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Aqui está a chave para entender essa frase de Jesus. Até que o céu e a terra passem. Onde mais Jesus falou essa expressão? No sermão escatológico. Vamos ler São Lucas 21, do 5 ao 7, 20, 22, 32, 33. Veja. Aqui vai mostrar o que significa essa expressão até que o céu e a terra passem. Ao que ele estava se referindo? E dizendo Jesus, né? Não, perdão, eu coloquei o Jesus no lugar errado, mas enfim. E dizendo alguns a respeito do templo que estava ornado de formosas pedras e dádivas, disse, quanto a essas coisas que vedes, né? Dizendo Jesus a alguns a respeito do templo, acho que é isso que está dizendo, na verdade. Enfim, quanto a essas coisas que vedes, diz virão e que não se deixará pedra sobre pedra que não seja derribada. Jesus está falando da destruição do templo, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. E perguntaram-lhe dizendo, mestre, quando serão, pois, essas coisas? E que sinal haverá quando isso estiver para acontecer? Do que eles estão perguntando? Quando que vai acontecer a destruição do templo? Qual é o sinal para eles saberem que está próximo de acontecer? Né? É o que Jesus vai responder. Mas quando vide, mais adiante, Jesus vai dizer o seguinte, já no versículo 20. Mas quando vide Jerusalém cercada de exércitos, sabei então que é chegada a sua desolação. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. E os que estiverem no meio da cidade, saiam. E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Porque dias de vingança serão estes, para que se cumpram todas as coisas
que estão escritas. Em verdade vos digo que não passará essa geração até que tudo aconteça. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Então veja, eu peguei o Evangelho de São Lucas, porque a versão do Evangelho de São Lucas, porque tem sistemas escatológicos, São Marcos e São Mateus, mas eu peguei a versão de São Lucas porque aqui é onde está mais explícito que se refere ao cerco de Jerusalém. Ele fala, quando via Jerusalém cercada de exército, né? E ele diz, ele profetiza a destruição do templo, a destruição de Jerusalém, né? E Jesus diz que não ia passar aquela geração sem que tudo acontecesse, ou seja, tudo aconteceria naquela geração. E logo depois ele diz o seguinte, que passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ou seja, o céu e a terra passariam daquela geração, continuariam existindo, só que suas palavras não passariam daquela geração. Iriam se cumprir naquela geração. Passará o céu e a terra. Quando acontecesse a queda do templo de Jerusalém. Então, quando Jesus fala em Mateus 5, né? Até que o céu e a terra passem, quer dizer, até que o templo de Jerusalém seja destruído. Por quê? Até que o templo de Jerusalém seja destruído. Porque ali foi o fim definitivo da antiga aliança. Porque o templo de Jerusalém era o símbolo visível da antiga aliança. Está lá em Hebreus 8, 13, 9 1. Dizendo do novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece está perto de acabar. Ora, também o primeiro concerto, a primeira aliança, tinha ordenança de culto divino e um santuário terrestre. Então, era símbolo visível da antiga aliança o templo. Então, a antiga aliança só acaba definitivamente quando o templo é destruído. Na cruz, no Calvário, Cristo decretou o fim da antiga aliança, para que pudesse começar a nova. Na queda do templo acaba definitivamente a antiga aliança. No período entre Calvário e queda do templo foi a transição da antiga para a nova aliança. Então, quando Jesus diz que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio da lei se omitirem sem que tudo seja cumprido, ele está dizendo o seguinte, que até lá nada seria mudado na lei sem que tudo acontecesse. Por quê? Porque até ali toda a lei aconteceria. Ele está dizendo que toda a lei seria cumprida até a queda do templo, até o fim da antiga aliança. Toda a lei seria cumprida. Então, o que Jesus está querendo dizer? Quando ele diz que não veio abolir a lei dos profetas, ele está querendo dizer o seguinte, ele não veio fazer um decreto dizendo, a partir de agora a lei não vale mais. Não é isso que ele veio fazer. Mas ele veio cumprir a lei para que quando a antiga aliança acabasse, quando o templo caísse e a antiga aliança acabasse, a lei seria naturalmente abolida. É isso que Jesus quis dizer. E a lei foi abolida. O próprio Jesus deixa claro. Lucas 16, versículos 16 e 17. A lei e os profetas duraram até João. Desde então é anunciado o reino de Deus. E todo homem emprega força para entrar nele. E é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. Ali os profetas duraram até João, porque o João Batista foi o último profeta da antiga aliança. Depois de João Batista veio Cristo. E Cristo cumpriu a lei. Não é? Ele cumpriu a lei. Por isso que durou só até João, porque em Cristo foi tudo cumprido. Né? Em Cristo acabou porque foi cumprido. Né? E ele diz que é mais fácil passar o céu e a terra do que cair um tio da lei. E passou o céu e a terra, porque o templo caiu. O templo de Jerusalém caiu. E por isso a lei foi abolida. São Paulo também deixa claro, Romanos 10, 4. Porque o fim da lei é Cristo para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. 1 São Paulo, Gálatas 3, 23 a 25. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo de aio. Quer dizer, a lei foi um aio, quer dizer, um pedagogo, um instrutor, até Cristo vir. Mas São Paulo diz, depois que Cristo veio, que a fé veio, a gente não precisa mais de pedagogo, ou seja, não precisamos mais de aio. Não estamos debaixo de aio, ou seja, depois que Cristo veio, a lei não é mais necessária, porque ela cumpriu seu papel, que era nos levar até Cristo. Entendeu? O papel da lei era levar até Cristo. Então, uma vez que Cristo veio, a lei já cumpriu seu papel e não precisamos mais dela. Então, por isso ela foi naturalmente abolida. E depois, Efésios 2, 14 e 15. Porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz. São Paulo diz que Cristo aboliu na carne a lei dos mandamentos. São Paulo não está dizendo que Cristo decretou a abolição da lei, não. Quando ele diz que Cristo aboliu na carne, quer dizer o seguinte, que Cristo cumpriu toda a lei dos mandamentos. E que quando ele morreu na cruz no Calvário, ele cumpriu tudo. Lembra que quando ele morre na cruz, está no Evangelho de São João, no capítulo 19, não me recordo o versículo, mas na cruz, ele fala, antes de morrer, a última coisa que ele vai dizer, segundo o Evangelho de São João, né? Está consumado. Por quê?
Por que ele disse isso? Porque ele está querendo dizer que ali ele cumpriu toda a lei dos profetas, ele cumpriu o Antigo Testamento. Então Cristo aboliu na carne porque ao morrer na cruz ele cumpriu toda a lei. Quando ele veio, ele cumpriu tudo. E como ele cumpriu tudo, a lei alcançou seu objetivo, a lei cumpriu seu papel, de modo que ela foi naturalmente abolida. Que quando a antiga aliança acabou, ela foi naturalmente abolida. Depois o cara ainda disse que Jesus nunca se proclamou Deus, que ele é apenas um enviado do Pai. Aí ele cita essas duas passagens. São João 6, 38 e 39. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu ressuscite no último dia. Depois João 14, 28. Ouvistes o que eu disse, e o que eu vos disse. Vou e venho para vós. Se me amassem, certamente exultareis por ter dito, vou para o Pai, porque o Pai é maior que eu. Mas como entender isso? Para isso vamos pedir ajuda de São Paulo. Filipenses 2, do 5 ao 8. De sorte que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Quer dizer, São Paulo diz que Cristo, mesmo sendo Deus, tendo natureza divina, ele não quis ser igual a Deus quando ele se encarnou, ele assumiu forma de servo, ele se fez homem por nós. Então, quando Jesus fala que ele veio fazer a vontade do Pai que o enviou, ele não está dizendo que ele não é Deus com o Pai, mas ele está dizendo que naquele momento ele estava como homem, como servo. Ele se fez servo para fazer a vontade do Pai. Mesmo sendo Deus, ele está dizendo isso, que ele, mesmo sendo Deus, ele quis se fazer servo do Pai. Né? Mas ele não deixou de ser Deus. Em João 14, 28, quando Jesus fala que o Pai é maior que eu, é por essa mesma razão. Ele se fez servo, ele quis se fazer menor quando ele se fez homem. Porque naquele momento que Jesus falou isso, foi antes de ele ressuscitar e ir para o céu. Foi na última ceia. Ele estava em carne. Ele ainda era um mero mortal. Quer dizer, ele era Deus, mas ele ainda era mortal. E é por isso que ele fala que o Pai é maior do que eu, porque ele, enquanto mortal, enquanto ser humano mortal, era menor que o Pai. Mas ele não está dizendo que ele não é Deus. Não tem nada a ver com isso. Mas ele é menor que o Pai porque ele, enquanto mortal, é menor que o Pai. Porque ele, enquanto mortal, ele era servo. Ele se fez servo. Mas o próprio Jesus declarou Deus. Veja, São João 5,18 diz o seguinte: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, a Jesus, né? Porque não só quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. É São João dizendo que Cristo, ao dizer que Deus era seu Pai, ele se fazia igual a Deus. São João 8, 58 e 59. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Então pegarem pedras para lhe atirarem. Mas Jesus ocultou-se e saiu do templo, passando pelo meio deles. E assim se retirou. Jesus disse: antes que Abraão existisse, eu sou. E os judeus quiseram apedrejar. Por quê? Porque ele atribuiu a si mesmo o nome de Deus. O nome divino que Deus revelou na sarça ardente para Moisés. Está lá em Êxodo 3,14. E disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós. Então Jesus atribuiu a si o nome divino. É por isso que os judeus quiseram apedrejá-lo. João 14, 8 e 9. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Jesus disse que quem o vê, vê o Pai. Por que quem o vê, vê o Pai? Porque ele é Deus com o Pai. Porque quem o vê está vendo Deus, assim como o Pai é Deus. João 10, 24 a 33. Não vou ler a passagem inteira, mas no versículo 30, Jesus diz o seguinte: eu e o Pai somos um. Os judeus, no 31, agora no 31, os judeus pegaram então outra vez em pedras para apedrejarem. Respondeu-lhe Jesus: tenho-vos mostrado muitas obras boas procedentes do meu Pai. Por qual delas me apedrejais? Os judeus responderam dizendo: não te apedrejamos por alguma boa obra, mas pela blasfêmia, porque sendo tu homem, te fazes Deus a ti mesmo. Então Jesus novamente se declara a Deus quando ele diz que eu e o Pai somos um. Os judeus entenderam isso e por isso quiseram apedrejá-lo. Porque entenderam que ele estava se fazendo Deus. Os próprios judeus mostraram isso, entenderam isso, que ele estava se fazendo Deus. João 17, 22. E Jesus rezando ao Pai: e eu deles agora que a mim me deste, para que seja um, como nós somos um. Nós somos um. Novamente afirmando que ele é um com o Pai. Como que ele é um com o Pai? Sendo Deus, porque ele é Deus com o Pai. Se não fosse Deus com o Pai, não seria um com o Pai. Né?
E ele foi reconhecido como Deus, São João capítulo 1, versículo 1 e 14. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, a glória que o Filho unigênito, a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Ele diz que, São João diz que Jesus era o verbo divino, o verbo que era Deus, e ele se fez carne. O verbo era Deus e se fez carne. São João 9, 35 a 38. Jesus ouviu que tinha expulsado o cego de nascença que ele curou, né? Encontrando, disse-lhe: Crês tu no Filho de Deus? E ele respondeu e disse: Quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: Tu já o tens visto, é aquele que fala contigo. E ele disse: Creio, Senhor. E o adorou. O cego de nascença adorou Jesus. Adorou, chamou de Senhor com S maiúsculo. Senhor com S maiúsculo na Bíblia é Deus. E adorou Jesus, ou seja, ele reconheceu como Deus. E Jesus não repreendeu o cego de nascença. São João 20, 26 e 28. Episódio de São Tomé. Não vou ler o texto todo, mas é muito conhecido. Tomé tinha duvidado da ressurreição. Jesus aparece para Tomé. E o que Tomé fala quando Jesus aparece para ele? Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Ele chamou Jesus de Deus. E Jesus não repreendeu Tomé por isso, mas sim pela descrença dele. Porque o que Jesus falou logo a seguir foi o seguinte: Creste porque me viste. Felizes os que creram sem me verem. Né? Então, assim, Jesus se declarou Deus. Vamos agora voltar para o vídeo do cidadão para terminar o vídeo, né? Para terminar logo essa refutação. O verdadeiro Messias bíblico está bem longe de ser semelhante a esse que é retratado no sistema religioso. E ele sim é o caminho para a verdadeira vida. Esse Messias falso do sistema religioso é provavelmente a figura que pode muito bem representar o anticristo, que tem levado muitos para a condenação. Por isso que na Bíblia está escrito: sai dela, povo meu. Sai dela, povo meu. Cara, será que tem alguma coisa com a igreja católica, alguma religião? Claro que não. Já dá pra ver que o cara é desigrejado, porque vem com esse discurso antirreligioso, é típico de desigrejado, né? Sai dela, povo meu. Você refere à igreja católica? É óbvio que não. Apocalipse 18, 4. 18, versículo 2. E clamou fortemente com grande voz, dizendo: Caiu, caiu a grande Babilônia, se tornou morada de demônios. E lá adiante, no versículo 4, vai dizer: E ouvi outra voz do céu que dizia: Sai dela, povo meu, para que não sejas participante de seus pecados e que não incorra nas suas pragas. Então, essa dela, povo meu, é referente à Babilônia. Então, é uma ordem para sair da grande Babilônia. Que Babilônia é essa? É uma religião? É uma igreja? Não, é uma cidade. Está no versículo 10, ó. Ai, ai daquela grande Babilônia, aquela forte cidade, pois não mora ver seu juízo. É uma cidade. Então, o sai dela, povo meu, é uma ordem para sair do território de uma cidade. Que cidade é essa? Jerusalém. São Lucas 21, 20 a 21. É o próprio Jesus dizendo aqui, ó. Mas quando vi de Jerusalém cercada de exército, sabeis, então, que é chegada a sua desolação. Os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Os que estiverem no meio da cidade, que saiam. Tá vendo aqui, ó? Sai dela, povo meu. Né? E os que estiverem nos campos, que não entrem nela. Ou seja, refere-se a Jerusalém, nada a ver com a Igreja Católica. É uma cidade, não tem nada a ver com religião. Então, tá aqui o vídeo todo refutado, né? Já tá com quase 48 minutos aqui. Né? Quase 50 minutos de vídeo. Tá um pouco comprido, mas foi necessário para refutar todo esse monte de baboseira. Mas, enfim, se você gostou, deixe seu like, né? Compartilhe, né? Deixa seu like aqui no MSF Católica, na C Católica, né? Compartilhe, se inscreve no canal, tanto aqui no MSF Católica quanto na C Católica, né? Ativa o sino das notificações, tanto aqui no MSF Católica quanto na C Católica, se não tiver ativado. Se inscreve se não tiver inscrito. Me segue no Instagram, se ainda não me segue, @MSF Católica. Vou deixar o link na descrição. É isso, né? Se inscreva nos outros canais católicos. Tem o canal Bate-Papo Católico do Simplício, tem o AC Católica, tem Informação Católica, tem o canal do Robson 2.0, tem Hora do Macabeus, tem o novo canal dos dois, do Cris do Robson, que é a Escatologia Preterista, tem o Cláudio Campos, Missionário Daniel Silveira, Pregador de Duarte, né, Estudo da Doutrina Católica, e vários outros canais católicos que eu gosto, que eu indico, eu recomendo. Vai na aba de canais recomendados do meu canal, MSF Católico, tem lá a lista de canais que eu gosto, que eu recomendo, tem lá as indicações. É isso, né? Paz bem a todos, salve Maria Santíssima, viva Cristo Rei, fico por aqui, até a próxima e tchau!